Respirar bem é viver bem. Você já ouviu essa frase? Cientistas comprovaram que mais de 90% da população mundial hoje respira de forma errada. Muito provavelmente nós fazemos parte, em alguma parcela, da utilização da forma como você, como eu, como nós respiramos. Bom, a respiração é um tema, eu diria, ou uma ferramenta a ser explorada de maneira infinita, escondendo um potencial não só de melhora da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, que obviamente aí aparece em todas as áreas da nossa vida, em como nos reconhecemos, em como nos enxergamos, em como nos colocamos no mundo. Mas também a respiração, que vem através de todo um trabalho de exercício, de autoconhecimento, sendo colocada para essa finalidade e já vai automaticamente tratando esses pontos de saúde. Essa respiração utilizada, que a gente chama de forma consciente, ela é uma excelente ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal. Eu diria que é a primeira ferramenta a ser exercitada e praticada. E a beleza maior da respiração é que qualquer um de nós, em qualquer estágio da vida, basta que estejamos vivos, que tenhamos narinas, pulmões, e todos podemos melhorar outra vez, infinitamente. Tudo que vem por trás dela, que é justamente o que essa prática, essa aula nossa vem trazer agora para você. Então, a gente vai ter um próximo encontro falando sobre como respirar bem, de forma prática, o que fazer pelo nariz, pela boca, como realizar a respiração completa, a respiração baixa, inspiração, exalação, como fazer ritmos respiratórios. Você sabia que nós temos 4 fases respiratórias? Inspiração, pausa com os pulmões cheios, retenção, pausa com os pulmões vazios. E essas retenções podem ser utilizadas para treino de gerenciamento emocional. Uau, pois é. Imagina que ferramenta libertadora. Além do dado que eu trouxe para você dessa grande parte da população estarmos respirando de maneira errada, e isso foi comprovado, temos hoje o porquê de tudo isso, a gente já sabe também que um dos indicadores primeiros de longevidade atualmente é a nossa capacidade pulmonar. Não basta mais nos alimentarmos muito bem, não basta mais mantermos uma vida ativa com exercícios, não basta mais a inteligência emocional, nossos relacionamentos dentro das nossas casas, família. Se a nossa respiração não vem alavancando tudo isso com o seu maior potencial, seremos incapazes de absorver todos esses nutrientes que nos empenhamos tanto, corremos tanto atrás e dedicamos tanto tempo e energia. Tudo isso é maravilhoso. A grande questão é que antes de entrarmos nesses níveis colocado assim de brincadeira, porque eles ainda são básicos, mas um pouco mais complexos de alterar muitas vezes a nossa rotina de treinos, nossa rotina de alimentação, nós deveríamos pensar de forma mais simples, que nos promete um retorno magnífico quando investimos a nossa energia, que é aprendermos a respirar. Da mesma forma que você vai buscar livros profissionais para te orientarem a exercitar esses outros hábitos, acontece o mesmo com a respiração. Bom, então, nesse nosso encontro, eu separei
6 pontos. Mentira, 5 pontos para você refletir. E eu quero te dar já de cara uma visão da sua respiração para que você possa interagir com ela fora da superfície, fora desse nível básico de olhar a respiração como um simples ato que não, como se não possuísse camadas de profundidade e tantos poderes de atuação. Eu quero te dar um pouquinho do gostinho, só com esses 5 itens, mas que poderiam ser 5.000, talvez você possa acrescentar à lista, de como a respiração está imensamente conectada à nossa vida, a viver bem, respirar bem. Como esse conhecimento é tão antigo, com mais de 2.000, 2.500 anos, já sendo registrado, exercitado, sendo reconhecido como um ato de amor ao nosso corpo, um ato de amor à vida, um ato de cuidado com a nossa saúde. E também uma ferramenta evolutiva. Evolutiva porque tudo que é evolução, tudo que é vivo que evolui, que nós conhecemos hoje, precisa de uma determinada quantidade de energia para evoluir e se desenvolver. Nós precisamos de energia para crescer, certo? E quando a gente expande esse zoom, a vida, como conhecemos a nível de evolução de espécie a espécie, expansão da consciência, evolução do próprio ser humano, agora falando em níveis energéticos de consciência, também precisa de uma quantidade muito grande de energia. Energia é o que move tudo, a consciência é onde se inserem todas as realidades que conhecemos hoje. E a física quântica vem comprovando cada vez mais, isso vem se tornando parte cada vez mais do nosso dia a dia. Então, eu te convido a fazer esse exercício de tratar a respiração não como algo como, deixa eu ir lá e fazer esse negócio, e dar o check, fazer o que me estão falando para fazer, ou gerar, inclusive, alguma reação com as informações que chegam no nível de evitar, de negar. Eu te convido, antes de nada, a pesquisar, a se envolver e a experimentar por você mesmo, por você mesma, para que você possa vivenciar assim como eu vivenciei, assim como os meus alunos vivenciam o poder da respiração. E dentro de todo esse universo, mais uma vez, do autoconhecimento, uma vez que você se dedica a refinar, que você dedica tempo, energia, envolvimento, junto com aspectos de exploração, de diversão, pensa que o seu aparato respiratório, suas narinas, seus pulmões, como tudo se conecta, é único, seu. É único. Como seria alguém tentando te explicar o que é respirar, como é respirar? Você tem consciência de que isso precisa ser sentido para ser compreendido? Que você precisa reconhecer a sua respiração, experimentá-la? Imagina que você nunca tivesse respirado na vida. E alguém tentasse te dizer, você puxa um ar que entra no seu corpo, ele dá a volta por dentro e sai de outro jeito. Uma coisa um pouco louca, assim. Então, já começamos aqui refletindo sobre essa experiência tão única, sua unicamente. É a respiração uma forma da gente se reconhecer. E esse é o ponto número 1. Nos ajuda a desenvolver consciência corporal e a nos conhecermos melhor. Então, um dos primeiros poderes de uma respiração consciente é justamente o fato de que, para você realizá-la de forma consciente, ou seja, de forma intencional, prestando atenção no que está acontecendo ali, e eu já te adianto que tem sempre muita coisa acontecendo, já que a gente nunca para de respirar. Essas coisas são acessíveis, esses padrões são acessíveis, você consegue perceber quando a sua respiração está mais ofegante, está mais rápida, está mais superficial, está mais difícil, está mais gostosa, está mais profunda. Então, essa percepção, essa autoobservação, esse autoestudo é simplesmente um reflexo
de como a respiração acontece no seu corpo, de acordo com o que você aprendeu a respirar, com os seus condicionamentos. Você vai ver como a sua respiração hoje, ela foi educada de alguma forma. Como ela foi condicionada a acontecer dessa forma aí que você faz agora, automática. A nossa respiração, ela é um ato automático, certo? Você não precisa pensar para você estar respirando. Imagina, se você tivesse que estar dando comando para o seu corpo de segundo em segundo para respirar, sabendo que a gente não fica mais do que alguns minutos sem respirar, não ficamos, morremos, você morreria em, provavelmente, a maioria de nós nos 3 primeiros minutos, já que o nível de concentração não daria conta de fazer outras coisas na vida e de manter a concentração na respiração. Então, o nosso corpo, com essa inteligência, ele mantém esse ato como muitos outros. A nossa digestão, os batimentos cardíacos, tudo isso é controlado de forma só, automática. Bom, mas a respiração, diferente, por exemplo, dos nossos batimentos cardíacos, ela é muito especial, graças a uma possibilidade, que é a possibilidade de nós interferirmos no ato respiratório. Você já percebeu que você não é capaz de, direta e automaticamente, mudar os seus batimentos cardíacos? Para, coração, volta, coração. Mais rápido, mais rápido. Você pode induzir através de outros caminhos, por exemplo, de estados emocionais ou da própria respiração. Então, você não consegue diretamente fazer ele acelerar ou diminuir sem algo no meio. Porém, a sua respiração, sim. A sua respiração é o único sistema, o único ato automático do seu corpo que você consegue, de um segundo para o outro, resolver pausar. Eu consigo controlar a minha respiração. Eu tomo esse ato de alguma parte do meu cérebro e fala, deixa aqui comigo que eu vou controlar isso agora. E ele me responde automaticamente. E o que significa isso? Isso significa que quando você aprende a controlar, a adentrar nesse espaço, você está aprendendo a atravessar um portal. Um portal do consciente para o inconsciente. O inconsciente sendo aquele local onde estão registrados mais profundamente as suas memórias e condicionamentos. Os porquês, a estrutura, a base dos porquês você se comporta como você se comporta, de como você lê a vida, de como você dá sentido às coisas que você vê, de como você reaciona. Se você, diante de uma situação, fica nervoso, com medo, feliz, e outra pessoa vivendo a mesma situação sente completamente o contrário de você. Isso são os nossos condicionamentos, essas são as nossas construções internas. Construções que dentro da estrada do autoconhecimento, quando a gente quer se transformar, quando a gente quer se tornar uma pessoa melhor, e a gente mira ali o futuro e compreendemos, e eu já venho te adiantando isso, a gente sempre fala disso aqui no canal e nas minhas aulas, nos treinamentos, que, na verdade, a visualização dos nossos sonhos, a mentalização desses projetos, eles são uma criação de uma realidade, de uma estrutura mental cheia de detalhes de lugar, de profundidade, de emoções, de sentimentos, para que você se identifique não com a coisa externa em si da materialização, mas com você mesmo, vivendo aquela realidade. Por quê? Porque o processo de criação, de cocriação, de materialização não é conduzir, controlar o meio externo. Na verdade, é você transformar-se na pessoa que vive aquela realidade, que tem os padrões mentais, o mindset, os padrões emocionais equivalentes a uma pessoa, que é você no futuro, que vive a realidade pela qual está rodeado e que compõe o seu sonho. Olha que lindo! A cocriação é a materialização de sonhos, a viver os nossos projetos e fazer isso intencionalmente, colocando clareza, acordando todos os dias de manhã, sabendo para onde estamos indo, ou buscando construir aquela estrada, não é a construção e o controle do lado de fora.
Isso é total poder e liberdade para você. É você saber que só depende de você para se construir, aprender o que for preciso aprender, limpar o que for preciso limpar. Aí falando a níveis emocionais, falando a nível de gratidão, de perdão, para conseguir limpar esses canais. Tudo isso para que você possa criar uma nova mentalidade. E isso tudo precisa ser inserido naquele local inconsciente, para que o inconsciente, o automático, seja excelente. Para que o automático seja você todos os dias fazendo somente o que você precisa fazer, que vai te levar a se tornar uma pessoa mais o que você quer ser, com mais sucesso, mais feliz, vivendo a sensação de amor, ser amado, ser amor, realização, proteção, conquista, vitória, paz, tranquilidade, abundância. Qual é a frequência do seu sonho? Quando você olha para o futuro, o que você quer? Qual é a qualidade maior que está escrita nessa pessoa que está aí à frente? É aí que você precisa mirar. Bom, então a gente quer reconstruir, e o consciente, que é quem quer, quem deseja, quem aponta, ele vai nos dar aí as dicas. Ele vai capturar informações, por exemplo, quando você assiste essa live e você aprende informações de como respirar de uma determinada forma para tirar o máximo de energia da sua respiração. Então, você é capaz, depois de absorver essa informação pelo consciente, a começar a introduzir essa informação e criar um novo padrão respiratório do inconsciente, que acontece por meio da repetição, que acontece por meio da ação. Então, você precisa simplesmente saber como fazer, sentar, repetir no máximo número de momentos do seu dia, até que, quando você se der conta, e você vai saber fazer isso, você vai aprender a fazer isso, você vai parar a se observar no meio de uma prática esportiva, no meio de uma situação estressante, antes de dormir, vai observar a sua respiração e vai perceber que ela já está naturalmente naquele padrão que lá no início você trabalhou tanto para ajustá-la. Então, a respiração, ela dá essa entrada para esse universo inconsciente e consegue nos apoiar, perdão, em muitos trabalhos. Inclusive, você vai concordar comigo, tá aqui, e lembrar aí, pode fazer propaganda aqui? Como, em tantas práticas meditativas, práticas de terapias, práticas de yoga, práticas de mentalização, você lembra como é que começa? O professor, o mentor, está ali falando, feche os olhos, respire profundamente. Respire. E depois você consegue chegar a outros estados. Ou seja, você está se aproximando de uma frequência cerebral, estamos falando de ondas, de formas do cérebro trabalhar. Uma forma onde você está mais receptivo, atravessando do consciente para aquele local inconsciente, onde tem menos guarda, onde tem menos crítica, onde é capaz de absorver novas informações. E a respiração é capaz de te levar até aí. Então, além desse autoconhecimento, quando você aprende a respirar melhor, de forma consciente, profunda, saber o que você está fazendo e até onde ela pode te levar, você deixa que a sua respiração possa ser colocada à sua disposição, por exemplo, numa prática terapêutica. E eu te garanto que você, no mínimo, vai poupar muito dinheiro, por mais que a terapia seja maravilhosa e super recomendada. Já sabemos isso hoje, não como um método para correr atrás depois, quando já estamos com problema, mas principalmente a nível de mantermos uma saúde emocional, mental, como é interessante manter essa prática.
Mas no caso de resolver uma situação, e eu digo isso porque eu já vivi essa experiência, e eu sei o quanto eu, inclusive, poupei financeiramente, porque a gente precisa recondicionar, ir em lugares profundos, nos deixarmos sermos conduzidos por esses profissionais que nós escolhemos, que nós confiamos. E uma vez que você tem controle da sua respiração, você vai ali muito mais rápido. Você limpa o que precisa ser limpo muito mais rápido. Porque, na verdade, é você fazendo essa transformação, essa limpeza, essa alteração, com a ajuda dessa pessoa. E muitas vezes a gente engasga logo. Uma terapia, por exemplo, como o Renascimento, que é uma terapia baseada na forma que a gente respira. Eu tive uma experiência maravilhosa com essa terapia. Ela é toda embasada na respiração. Uma vez que você tem esse controle, você ganha muito tempo. E você vai já muito profundo, limpando o que seja preciso. Então, algumas aplicações interessantes que se comunicam aí com a forma que você respira. Nem se falar dos esportes, das práticas esportivas, de todos os atletas que vão ser definidos aí, vão definir as suas conquistas, os seus pódios, os seus troféus, as suas medalhas, por micro diferenças, micro vantagens. E essas micro, definitivamente, podem ser mentalidade e gerenciamento emocional, e tudo isso é trabalhado começando pela respiração. E, claro, a respiração ela é usada por todos nós, né? Ela é usada por todos nós e todos podemos nos beneficiar dela, em termos que já falamos de longevidade, de bem-estar emocional e de pequenas ações no nosso dia a dia. Então, o número 2 que eu separei aqui para nós. A respiração é a melhor ferramenta de gerenciamento emocional para momentos de estresse. Quando eu falo isso, lembra daquele ditado ou daquele conhecimento que vem passando sempre aí de gerações em gerações, vai saber desde quando isso, que nos falam assim: quando você estiver nervoso, quando você estiver nervosa, na frente do fulano, na situação do trabalho que o chefe fala isso, pare e respira. Não é assim? Não é essa ninguém explica como, mas é uma sabedoria que é passada adiante. Pare e respira. Por quê? Hoje a gente já sabe o porquê. Hoje os cientistas, os pesquisadores já têm tudo isso organizado. E a nossa respiração, da forma que ela está organizada, de uma maneira bastante ampla, né? Toda essa parte que a gente usa, desde o diafragma, que está aqui embaixo, perto aqui do umbigo quase, né? Na base da nossa caixa torácica. E essa respiração alta, você realizando uma ou outra, aquela respiração mais curta, pesada, alta, ou mais baixa, ou pela narina ou pela boca, a forma que você escolhe fazer isso, que você se educa a fazer isso, vai estar ativando o sistema nervoso parasimpático ou simpático. Isso é automático, isso é a forma como o nosso corpo está construído. São terminações nervosas, basta o ato de respirar, você não precisa saber como. A nossa inspiração, por exemplo, ela é ativada e ela está intimamente conectada com a ativação do sistema nervoso simpático, que é aquela parte ativa da luta e fuga, que é aquele sistema de atenção, ou seja, estresse. É aquela parte que está relacionada com nos vermos em uma situação desconfortável, porque ela é mais ativa, ela puxa mais, é quando a gente traz o ar. Já a exalação, ela funciona dentro de um aspecto parasimpático, uma funcionalidade parasimpática. É quando você relaxa. Por isso, há uma recomendação muito clara, inclusive para pessoas que sofrem de pânico, ansiedade, e que você pode usar no seu dia a dia, para você observar os resultados desse funcionamento imediato. Assim que você se der conta que você está entrando no estado emocional de estresse, de ansiedade, ao invés de você entrar naquele círculo vicioso, daquele padrão de pensamento que é alavancado pela situação, porque
que ele fez isso comigo de novo, ele sempre fala comigo, e de ser reativo, de voltar a agir sem pensar dentro daquele contexto, sem pensar o que você vai falar para o outro, sem pensar o que você vai falar para você. Primeira coisa, pela narina, inspira e exala longamente. Inspira normalmente e deixa a exalação mais longa do que a inspiração, ok? ênfase na exalação pelas narinas. Sempre respire pelas narinas. A gente vai falar mais sobre isso, mas é a recomendação óbvia, clara e direta. Respire sempre pelas narinas. Bom, então a respiração, você não precisa entender como funcionam esses mecanismos. Basta você lembrar nesses momentos de você fazer exalações mais longas. Então, assuma esse padrão respiratório para o seu dia a dia. Por quê? Porque na maior parte do tempo estamos inseridos em contextos muito ativos, de muita informação, de muita aceleração. Então, vale a pena você condicionar-se agora, considerando o seu ritmo de vida, que eu imagino que seja como o meu, apesar de eu viver numa cidade tranquila, numa ilha tranquila, ainda assim há uma demanda de trabalho, de coisas para fazer, de coisas para estudar, de cachorro para cuidar, de coisas de esportes a fazer, mesmo que sejam por coisas boas. Então, eu busco perceber se minha respiração tem, naturalmente, uma exalação mais longa. E eu te oriento a fazer exatamente isso, a construir o seu novo padrão respiratório, respirando pelas narinas e deixando a exalação mais longa. Isso vai te ajudar a desenvolver, manter, educar o seu sistema a estar trabalhando em estado parasimpático, de estresse reduzido e de relaxamento ampliado, só pela forma que você respira nesse momento, ok? Número 3, a respiração consciente te ajuda a compreender sobre os seus limites, o seu sistema de crenças. É como se fosse um passo a passo, como se a gente estivesse desdobrando autoconhecimento, autopercepção, autoobservação, percepção de como a respiração ela está conectada com os nossos estados emocionais e como esse ciclo acontece de um lado para outro e de outro para um. Você muda suas emoções, você muda a respiração. Ou você muda a respiração e muda as emoções. Então, isso te dá autonomia e poder de alterar seus estados emocionais. É claro que isso exige treinamento. É por isso que eu disponibilizo aqui áudios de respiração para você estar se envolvendo mais com o seu aparato respiratório, com o ato de respiração. Descobrir que é infindável o limite, que você pode e deve treiná-lo todos os dias. É claro que exige um treinamento. Afinal de contas, fomos condicionados por muitos motivos a respirarmos nesse padrão que reflete essa respiração alta, tensa, nuca dolorida, ombros doloridos, tensão no pescoço, dor de cabeça, insônia. Tudo isso, antes de de buscar qualquer outra causa, se você tem qualquer um desses sintomas recorrentes, eu sugiro que você averigue se não é a sua respiração, porque ela tem todo o potencial de estar trazendo todos esses desconfortos para você. Então, o próximo passo é, quanto mais você observa esse comportamento da sua respiração, quanto mais você experimenta alterar os seus estados emocionais, perceber que realmente, quando você respira pelas narinas, inclusive realizando esportes, como que o seu corpo precisa de um tempo, mas depois ele começa a ter um desempenho muito maior e com muito menos perda, muito menos dor depois do exercício, muito menos incômodo. Tudo isso tem explicação pelas trocas gasosas. Nosso nariz foi feito para respirar, não nossa boca. E não apenas pela umidificação do ar e limpeza pelos capilares, com as entre 20 mil, 25 mil respirações diárias. Imagine a quantidade, se respiramos sempre pela boca, de poluentes, de bactérias e vírus que vamos estar tendo a possibilidade, trazendo por aqui de fato, né? Então, não apenas nesse nível óbvio que a maior parte de nós sabe, tem o conhecimento de que as narinas estão aí, mas principalmente a níveis de um gerenciamento emocional, a nível de circulação sanguínea. Você respira pelo nariz e você descansa, falando em termos muito simples aqui, ok?
Você descansa o seu coração, você pede menos do seu coração. O sistema circulatório e respiratório estão intimamente conectados. Isso é tema da próxima conversa, quando a gente vai falar. Então, esse é tema da nossa última conversa, onde a gente vai falar sobre respiração e saúde, como respirar para usufruir de uma melhor saúde. E então, aprofundando nesse reconhecimento de terreno, digamos assim, você conhecendo como suas emoções vêm à tona em determinadas situações, você vai podendo acessar ao seu sistema de crenças, o seu sistema de compreensão da vida, das coisas que acontecem para você. Talvez você se sinta muito desconfortável da forma como o seu chefe te aborda no trabalho. A atitude dele de vir falando com você, talvez uma atitude que te passe aí como um ar de superioridade, talvez ele não te olhe nos olhos, talvez ele fale com você caminhando. Isso te incomoda. Nesses momentos, você, em primeiro lugar, vai estar reconhecendo essa flutuação de emoções, né? Esse calor que vem à tona, e vai tendo a oportunidade não apenas de saber como reacionar de uma melhor maneira, mais parecido com aquela pessoa que você quer se tornar, mas também de se perguntar da onde será que vem esse desconforto. Quando a gente fala de reconstrução de crenças, de evolução, de transformação pessoal, lembra que a gente quer sempre tirar a responsabilidade da mão dos outros. Se a gente fala que é culpa do outro, se a gente dá a responsabilidade a qualquer indivíduo, a qualquer situação, a qualquer fato que nos ocorreu, tiramos das nossas mãos o poder de transformar aquilo. Então, qualquer situação de desconforto passa a ser uma oportunidade, quando a gente tem clareza mental, naquele momento, a gente precisa de clareza mental para fazer isso. E isso só vai ser feito quando as emoções estiverem administradas. Não que elas não venham à tona, mas que você seja capaz de dizer, opa, o negócio aqui ficou doido, tem alguma coisa desajustada. Veio desconforto, veio raiva. Vê? Veio rancor. Tinha caído a internet aqui, segunda vez. O que eu fiz? Respirei. Dei tilt, fiquei aqui, ó, assim, ó. Respirando voltar. Mudança de casa. Precisando reajustar aqui o Wi-Fi, essas coisas. Então, um pouquinho de paciência. Bom, então uma vez que você vai reconhecendo isso, você consegue inserir novos padrões de pensamento, você consegue contar novas histórias, assim a gente faz a revisão, a observância de quais são os pontos delicados que estão em mim, eu estou gerando uma expectativa em como eu quero que o outro me responda, qual dificuldade eu estou encontrando ali, talvez eu não esteja sabendo me posicionar. Então, todo o reconhecimento desse padrão de crenças, ele pode vir também com o apoio da respiração, porque você precisa ter o emocional ali gerenciado, minimamente acalmado, mesmo que ele esteja ali presente, que ele não te devore. As emoções, elas são mensageiras, são maravilhosas e não falham. Elas são fortes, elas são intensas, porque elas são mensageiras e precisam te dizer alguma coisa importante. Como você se sente perante as coisas que te passam, para que você saiba lidar com elas. E você tenha a oportunidade, a possibilidade de ser consciente, de viver no presente. Por isso a importância de estar no presente. Para que nesses momentos a gente consiga reconhecer essa mensagem, saber que tem algo delicado dentro de nós e sabermos nos colocar para outras pessoas. E falando ainda em inteligência emocional, em administração emocional, quando a gente vai reconhecendo esse terreno, a gente não só consegue se ajudar, mas a gente consegue ajudar muito as pessoas da nossa família, os nossos parceiros e parceiras afetivos, gente no trabalho, nossos colegas de trabalho, porque você vai desenvolvendo a habilidade de dar nome para suas emoções, de saber aquele dia que talvez você tenha que se resguardar um pouco e saber comunicar isso para as pessoas. Muitas vezes
a gente não aprende esse diálogo acerca das emoções, falar das emoções, distinguir entre tantas emoções que existem. E tudo se resume ao tô bem, tô mal. Sou feliz, sou triste, eu gosto, não gosto. Falta diálogo, falta profundidade, falta refinamento, falta aprofundar com as outras pessoas no nosso cotidiano, também esse elemento. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue falar, transmitir para elas. Te peço que tenha um pouco mais de paciência comigo hoje, porque realmente eu estou tocada por um sonho que eu tive, pelo meu dia de ontem, preciso estar mais recolhida, mas preciso estar aqui trabalhando. Então você consegue se colocar ali e a outra pessoa vai empatizar com você, vai te dar um espaço, talvez você receba até um carinho inesperado, um cuidado ali inesperado. Então tem muito esse ganho, não só acerca de nós mesmos, mas também ao se comunicar, ao se relacionar com outras pessoas. Ponto número 4. Respiração consciente é uma excelente forma de entrada em estados de meditação e concentração. Então, falamos um pouquinho disso também. A respiração ela é usada porque ela tem esse potencial, porque ela é boa para isso, para entrarmos em estados mentais mais profundos ou estados meditativos. E aí, isso pode ser aplicado para uma auto-hipnose, para afirmações positivas, para você se concentrar em suas mentalizações, os seus treinos de construções de realidade, enfim, quer que seja. Vale lembrar, muito interessante, que os estados de meditação, e são vários estados meditativos, não existe um estado meditativo. Ele é adentrado a partir do momento que a gente gera uma quantidade de fluxo de energia de foco. Essa é a palavra. Mantemos um foco em um elemento, em um objeto, por determinado período. Então, a meditação não é o exercício de estar se concentrando. O exercício de estar se concentrando, nesse caso, na respiração, é onde você concentra suas energias. É onde você vai estar ali se dedicando, se colocando o seu foco, estabelecendo esse objeto que é a respiração. E o estado meditativo, ele é uma consequência, a gente não tem controle sobre ele. Mas se você se mantiver fiel ao tempo, ao exercício e fazer o treinamento da mente, aí sim você vai ser conduzido naturalmente para qualquer um desses estados meditativos, para entrada nesses estados de frequências mentais, de ondas, de frequências mais reduzidas, onde a gente consegue sentir aquele descanso, aquela descontração e, ao mesmo tempo, descontração física, emocional e alto nível de concentração mental. O melhor de tudo é que ela está sempre com a gente, né? Sempre. Aprenda a ser amigo da sua respiração e eu prometo que ela nunca vai te deixar na mão. Devemos aprender a termos boa companhia depois de cuidar dessa respiração, de tratá-la, porque enquanto estivermos vivos, você vai poder contar com ela para te tirar das mais abalantes situações, seja um acidente que você precise conduzir, que você precise controlar aí um pouco da sua circulação sanguínea, os seus níveis de tensão, seja para tranquilizar uma outra pessoa, seja para você produzir mais no seu trabalho, no seu dia a dia, seja para você respirar e se programar em um segundo a escutar melhor aquela pessoa que está tentando te transmitir algo tão importante para ela. Você condiciona a sua respiração. Você constrói ela, você molda a sua respiração. Para quê? Para que seja um apoio de tranquilidade, de concentração. O que mais? O que mais? Quando eu sinto para fazer os treinos de respiração, diretamente, antes de fazer o treino de ritmo respiratório, de retenções, eu coloco uma frequência, uma energia, uma intenção ali, que é: ai, que gostoso, que bom estar aqui. O meu cérebro entende que quando eu presto atenção na minha respiração, já gosto, o negócio já ficou bom. E eu fui treinando, e você pode fazer isso.
Por isso é importante a gente construir primeiro o estado interno. Isso é tão importante quanto fazer retenções com tal, é mais importante do que fazer um determinado X tempo de segundos de retenção, porque isso vira automático. Vai bastar 1 segundo. Pronto, já posso seguir aqui. Voltei no ponto que eu queria da live para continuar falando. Uma vez que eu fiquei abalada ali porque caiu o Wi-Fi. Bem bacana. Último ponto. Mais sutil, mais mágico, talvez, de todos. Sua respiração te conecta com toda a imensidão, a grandeza da natureza, já que compartilhamos o ar através de anos, de todo o tempo ao longo dessa vida. E isso aparece muitas vezes em treinos de pranayama, quando a gente quer conectar nossa respiração com o planeta Terra, com outros seres, com outras pessoas, com o próprio universo. Afinal de contas, todos nós compartilhamos as mesmas moléculas aí que vão se recombinando ali, uma com essa, aquela com a outra, mas isso não é perdido nunca. O ar que respiramos vai estar sempre aqui nessa atmosfera, nessa terra, nesse universo, cambiando aí, trocando aí as estruturas, vindo aí das estrelas, de toda a explosão, nos conecta com tudo. Aquele ar que você respirou entra no meu corpo, é assimilado dentro das minhas células, gera energia e volta a ser colocado para fora, no formato que seja. Ele é circulante entre todos nós. E também já sabemos que a energia carrega padrões, carrega moldes, carrega informação. Carrega informação, assim como a expressão não é apenas o que eu te digo, o que eu falo aqui da palavra. É como você entende a minha voz como contendo verdade ou mentira. É como você se sente, o que está por trás das palavras. Tem carga informativa. Os atos que fazemos em prol dos outros, o que fazemos para outras pessoas, é lido não apenas simplesmente puramente como ato, tem a carga informacional daquilo. Palavras de amor são palavras só. Pode significar nada, mas tem a carga que a gente coloca ao passar por nós. O que eu quero dizer com isso? Experimente usar a sua respiração como essa forma de se conectar com os nutrientes que você precisa que chegue até seu corpo, a quantidade de energia que você precisa, a criatividade que é inerente de toda a natureza. Tudo o que você está puxando aí foi um dia parte de uma montanha. Então, se conecta com esse elemento através do ar para ganhar firmeza, estrutura, solidez. E assim você vai fazendo um jogo de assemelhar-se através da respiração, com determinados animais, com a água do oceano, com o céu, com a cachoeira, para te trazer aquela carga, aquela informação reconhecida por essas formas de vida. Faz sentido? É muito sutil esse ponto. É muito delicado. É como se fosse assim. Eu, Bárbara, me entendo como não isso. Isso uma forma passageira que está aqui materializada por um período de tempo, mas muito poderosa, que eu quero cuidar, que eu quero explorar. Eu reconheço a importância, eu reconheço o poder, as possibilidades dessa estrutura. E eu considero que tudo que passa através dela, claro, na medida do meu possível hoje, com a evolução que eu tenho, cada um vai fazer a partir do seu nível, não existe comparação. Existe a vontade, o desejo. Eu compartilho com você agora o meu desejo, que é de tudo que me atravessa, eu conseguir fazer sair em atos, palavras, olhares, ações, gestos, escrita, respiração, mesmo em silêncio, mesmo sem ninguém ver, como deixando essa marca
alterando essas frequências de tudo isso que me transborda e me ultrapassa. Eu já sei, as coisas não ficam agarradas dentro de nós. O nosso corpo se modifica o tempo todo, que são 2 anos até que sejam reconstituídas cada célula do nosso corpo já seja diferente, já tenha morrido e nascido uma nova, vamos colocar assim, já seja absolutamente nova. Então, entende, antes da gente entrar, o que eu tenho que fazer para respirar? Como que vai melhorar minha respiração? Como que vai melhorar minha saúde, minha postura, minha dor, que é importante, que tem esse potencial. A respiração faz isso. Mas por que não começar olhando com um ato de profundidade, de infinitude, que isso nos ajuda a manter depois os treinamentos? A gente lembra que a respiração, ela não é simples como parece. Ela não é superficial como a gente a utiliza. A gente lembra que a gente pode utilizar e treiná-la 24 horas por dia, enquanto comer, se alimentar, exercitar-se, são momentos muito pontuais. Dedique seu tempo a alterar sua respiração, a reconhecê-la como sua, a usá-la como ponte para suas emoções, para os seus padrões mentais. Vale a pena. Agradeço muito que você tenha estado comigo até aqui. Espero que você tenha se inspirado a desfrutar, a se envolver mais com todo esse sistema mágico que você tem dentro de você. E deixa para mim um comentário para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixa também as suas dúvidas e a gente vai seguir nos próximos encontros falando mais sobre esse tema. Até mais.